Acabou de sair aqui uma notícia gravíssima e urgentíssima sobre atentado contra Jair Messias Bolsonaro, e eu vou trazer aqui essa informação porque ela é extremamente grave. Eu vou trazer essa informação que foi divulgada, confirmada aqui agora, direto de Brasília, gente, tá? Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acaba de confirmar guerra contra Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Portal de notícias UOL, jornalistas da UOL acabam de confirmar que Donald Trump está vindo para cima do Lula com tudo. E tem a ver com a eleição presidencial 2026 aqui no Brasil, gente. A informação que a gente tem de bastidor é que o Lula está desesperado com essa notícia que acabou de chegar direto dos Estados Unidos, direto do governo Donald Trump. É basicamente Donald Trump declarando guerra oficial contra Lula da Silva. E os jornalistas lá estão desesperados, estão devastados. Eu vou trazer também esse vídeo, essa informação completa nesse boletim. Gente, jornalista da Globo News acaba de revelar escândalo contra um ministro do STF. Jornalista dentro da Globo News acaba de revelar novo escândalo que atinge em cheio o ministro do STF. E a informação que a gente tem é que o clima, gente, tá? Não é dos melhores dentro do STF agora neste exato momento. Eles têm muitos motivos para estarem preocupados, sim. E é claro que eu vou trazer também essa informação para todos vocês. E por fim, gente, tá? A revista Veja saiu aqui agora na imprensa, tá? A revista Veja acabou de confirmar a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? E uma coisa eu posso afirmar aqui para todos vocês, é reunião de última hora, Lula tá furioso, Lula tá soltando fogo pelas ventas, Lula tá surtando com essa notícia terrível pro Lula que acabou de ser confirmada aqui, gente, é notícia quente. Notícia fresquinha que acabou de sair do forno, já vai estar atualizado para vocês aqui nesse boletim. Gente, muita coisa importantíssima, gravíssima, para trazer aqui a partir de agora nesse boletim para todos vocês, rapidamente. Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Logo de cara, gente, tá? Larguem tudo que vocês estão fazendo, porque esse primeiro vídeo que eu vou colocar aqui na tela para vocês é extremamente importante que vocês assistam do início até o fim, tá? Hoje foi dia de vitória para Michele Bolsonaro. Tem que comemorar, gente, tá? É tão raro ver uma vitória pro clã Bolsonaro que, né? Tá aqui. Jornalista é condenada por chamar Michele Bolsonaro de ex-garota de programa. Quando isso aqui veio à tona lá atrás, eu disse para vocês, né? Antes mesmo da Michele colocar a mulher na justiça, eu falei, Michele, põe na justiça, não deixa não. Porque se você deixar, abre precedentes para outros engraçadinhos também dizerem a mesma coisa. E isso vai se espalhando e não é bom. Não é bom. E foi coisa de 2, 3 dias depois, a Michele Bolsonaro foi lá e colocou a jornalista na justiça. E a jornalista se ferrou e se lascou. A jornalista Teônica Pereira, do canal Yelcast, que eu nunca ouvi falar, foi condenada a pagar 15 mil em indenização por danos morais à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, por ter afirmado que ela seria ex-garota de programa. Como é uma decisão de primeira instância, ainda cabe recurso. A sentença divulgada nesta quarta-feira também determinou a exclusão de 2 vídeos do Instagram com as falas e a divulgação de um direito de resposta a ser definido por Michele. No momento da edição dessa reportagem, os conteúdos já não estavam mais disponíveis, mas não havia uma postagem de nenhum direito de resposta. A ex-primeira-dama havia pedido a remoção imediata dos conteúdos, mas a liminar foi negada, porém, a jornalista foi condenada a pagar 15 mil de indenização a Michele Bolsonaro, gente. Ou seja, se ferrou e se lascou, né? E agora tem mais chumbo grosso pra cima do Lula e vem do Donald Trump, gente. Oh, meu Deus do céu, o Donald Trump tá pisoteando o Lula ultimamente. Tá ou não tá, gente?
Meu Deus do céu. Datafolha, 59 apoiam classificar PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. Ou seja, o povo está de acordo com o Trump e não com o Lula, que quer ir proteger, né, os criminosos dele aqui no Brasil. Tá aí. Pesquisa Datafolha divulgada nessa última terça-feira mostra que 59% dos entrevistados são a favor da classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas. Ou seja, basicamente 60% da população brasileira está de acordo com Donald Trump e contra o Lula, que não quer. Lula, não mexam com meus bandidinhos aqui do Brasil, os meus criminosos, né? Os nossos criminosos aqui, não foi essa a fala dele? Não mexa com os nossos criminosos aqui do Brasil, criminoso dele. Que o Flávio Bolsonaro vai entrar e vai acabar com essa cambada que tá tomando conta aí do Brasil, né? Esses grupos terroristas, 25% aterrorizando a população brasileira. Deixa Flávio Bolsonaro entrar, a coisa vai mudar. A coisa vai mudar para desespero aí desses bandidos criminosos, né? Que idolatram Lula, né? Exemplo, Deolane Bezerra. O ídolo dela é Lula da Silva. E recentemente em podcast ela disse que gosta de bandido. Eu gosto de advogado de bandido. Disse também recentemente, quando ela viu o Lula na frente dela, ela disse que parecia que ela tinha visto Jesus Cristo na frente dela, que o Lula é o pai que ela nunca teve. Ela disse aí, gente, soltou e que ela gosta de bandido. Por que será que ela idolatra tanto o Lula, né? E não parou por aí não, gente. Jornalista dentro da Globo News detonou ministro do STF, Gilmar Mendes. Corre aqui, Gilmar Mendes, vem ver aqui, ó, que o jornalista acabou de fazer com você, com o senhor ministro Gilmar Mendes. É, gente, a casa tá caindo pro Gilmar Mendes, hein? Militantes de esquerda detonando o Gilmar Mendes e explodindo uma bomba. Aconteceu, vejam só. Bom, primeiro que eu estranho que um juiz, não sei se é um bom exemplo, um juiz que está no meio de um julgamento vá dar entrevista sobre esse processo, sobre essa investigação, inclusive detonando o relator do caso. Então, imagina esse exemplo. Como é que esse exemplo chega no juiz da esquina? Né? Se o ministro do Supremo pode fazer isso, dar uma entrevista detonando o relator de um caso que está em andamento, isso é de estranhar. Resumindo aqui para vocês, tá? O que o jornalista, né, o Otávio Guedes está dizendo aqui, que esse comportamento do ministro Gilmar Mendes, nessa decisão do ministro Gilmar Mendes, é o seguinte: isso é uma vergonha. Preciso trazer a fala do Boris Casoy, porque não tem outra fala que resume tão bem o que acabou de acontecer. Naquela entrevista que o Gilmar Mendes deu lá na Roda Viva, que de forma sorrateira, muita gente interpreta até como covarde, criticou o ministro André Mendonça, decisões do André Mendonça. Essa frase resume bem: isso é uma vergonha. É vergonhoso, gente. A gente que está de fora, assistindo aquela entrevista, aquilo ali foi uma vergonha. Aquilo ali, gente, tá? Envergonha o STF. A credibilidade do STF já está lá na lama. Ele acabou de afundar mesmo na lama nessa credibilidade, nessa última entrevista. Só uma humilde opinião, gente, tá? Falando em opinião, quem acabou de opinar sobre decisão do Lula, ó, o ministro do Trabalho, ministro incompetente, que é isso aqui, um dos ministros mais incompetentes do Lula. Ali é um bando de incompetentes, vai ter dedo podre para escolher ministro. É o Lula, gente. Um ministro mais incompetente que o outro. É quase 40, né? Uma cambada de ministros inúteis que está aí ajudando a afundar o Brasil, está nessa tragédia. Pois é, esse ministro aqui diz que o Jacques Wagner tem que ser enxotado da liderança do governo Lula. Ministro do Trabalho diz que se fosse Lula, substituiria Jacques Wagner na liderança do governo. Ou seja, se ele fosse o Lula, dava um chute na bunda do Jacques Wagner, que segundo a revista Veja, tá destruindo a campanha do Lula, né? Tá lá na revista Veja que eu trouxe lá no início para vocês. Jacques Wagner. Inclusive ontem eu até trouxe um vídeo do jornalista Oineg que disse que, na verdade, o Jacques Wagner já é considerado um morto
político dentro do governo Lula, né? E o medo é dele levar o Lula também para a cova. Sim, gente, aliados do Lula, inclusive esse aqui, eu acho que esse aqui já pensa também dessa forma, né? Aliados do Lula, gente, tá? Já diz ali nos bastidores que o Jacques Wagner já é considerado um morto político. Acabou a vida política do Jacques Wagner de agora em diante. Acabou. E o medo, né, é desse morto político levar o Lula pra cova também, acabar com a vida política do Lula também. E agora, gente, eu vou trazer uma notícia urgentíssima e gravíssima que envolve o atentado contra o Jair Bolsonaro. Aquele atentado que o Bolsonaro sofreu em 2018. Acabou de sair aqui uma notícia muito grave. Justiça condena Gustavo Gayer, deputado federal eleito pelo meu estado natal, Goiás, gente, tá? Ele foi condenado por associar o PT ao atentado contra o Jair Messias Bolsonaro. Vocês estão entendendo aqui, gente, o que é que está acontecendo? O Gustavo Gayer foi condenado por fazer uma associação do atentado do PT, né, com o atentado do Bolsonaro. Eu vou trazer aqui essa matéria que está aqui que saiu na Veja. Justiça condena deputado Gustavo Gayer por afirmar que PT mandou Adélio Bispo matar o Bolsonaro. O Gustavo Gayer fez uma publicação, né, e lá ele, segundo aqui a matéria, ele afirmou, né, que o PT mandou Adélio Bispo matar o Bolsonaro. Aí o PT acionou a justiça, tá aqui, ó. A Justiça do Distrito Federal condenou nesta terça-feira o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, por danos morais por uma publicação nas redes sociais que responsabilizava o PT pelo atentado contra o então candidato à época Jair Messias Bolsonaro na eleição de 2018. A decisão de primeira instância é do juiz Wagner Pessoa Vieira e determina o pagamento de R$20 mil em indenização ao PT. Cabe recurso. Ainda cabe recurso para o Gustavo Gayer. A defesa do congressista não foi localizada para comentar o assunto até a publicação dessa postagem. O deputado publicou um vídeo no qual afirmava que o PT mandou Adélio Bispo matar o até então candidato à presidência, Bolsonaro. Quem falava isso é o próprio assassino. Isso é uma bomba tão gigantesca. A imprensa vai fazer de tudo para abafar isso, que eu acabei de falar, então peço que você compartilhe o máximo possível, afirma o post. Essa foi a fala do Gustavo Gayer, onde levou aqui a sua condenação a pagar uma multa de R$20 mil. Quem fala isso é o próprio assassino. Isso é uma bomba tão gigantesca. Segundo o partido do presidente Lula, a informação de que o PT teria envolvimento com o golpe, né, do Adélio Bispo contra o Bolsonaro é sabidamente falsa, já desmentida por investigações oficiais, e por isso o deputado bolsonarista teria divulgado fake news para prejudicar a imagem da legenda. Em 2024, a Polícia Federal encerrou o inquérito. Sabe o que eu acho mais interessante nisso tudo aqui, gente, tá? É que lá disseram o seguinte: Adélio Bispo é um lobo solitário, ninguém nunca descobriu se houve um mandante, se tinha mandante, se alguém mandou Adélio Bispo fazer aquele atentado, né? Atentar contra a vida do... Tipo assim, gente, para um lado a polícia, ela funciona muito bem, né? As investigações, muita coisa ficou por investigar, né? Na época, os advogados encontraram uma entrada do Adélio Bispo lá no momento do atentado, né? A entrada do Adélio Bispo lá no Congresso Nacional, assim, ficou tanta coisa, né? Para ser investigado. Eu queria que a Polícia Federal tivesse esse mesmo afinco, tivesse tido, né? Esse mesmo afinco para investigar o atentado contra o Jair Bolsonaro, com esse mesmo afinco que condenaram aqui o Gustavo Gayer. As investigações. Investigaram, olharam o vídeo, tal. Por que será que não teve esse mesmo afinco, né, gente? É só uma opinião, tá, gente?
Tá aí. Condenado. R$20 mil. Tá aí. E o mandante do crime? Será que tinha mandante do crime? Será que alguém deu ordem? Muitas perguntas, né, ficaram para ser respondidas. Aquela resposta assim, oficial, não houve mandante. Na época, não, é um lobo solitário, agiu sozinho. Aí, de repente, surgiu aquele monte de advogado. Vai entender, né, gente? Muitas coisas ficaram muito sem explicação sobre aquele atentado, né, contra o Bolsonaro. Muita coisa. Vejam só, jornalistas do UOL revelando que, basicamente, Donald Trump acabou de declarar guerra contra Lula da Silva na eleição presidencial aqui no Brasil. Segundo aqui, ó, os jornalistas do UOL, auxiliares de Lula, já veem tentativas de interferência de Trump na eleição presidencial aqui no Brasil, gente, tá? Os próprios auxiliares, gente, da base do Lula, tá, gente? Interlocutores, aliados do Lula, já veem como certa, tá? A decisão de Donald Trump de que ele realmente vai interferir na eleição aqui no Brasil. Gente, e a informação que eles acabam de trazer é que o clima é de desespero dentro do governo, no Lula, no PT, na esquerda. O que eles tanto temiam vai acontecer. Trump vai interferir na eleição do Brasil. A mesma coisa que ele fez no Peru, na Colômbia, na Bolívia, vai fazer aqui com o Brasil. O resultado lá vocês viram qual foi, né? No último vídeo eu trouxe para vocês que a candidata, né, do Peru acabou de ser declarada como vencedora. A direita venceu no Peru. O Espriella lá na Colômbia também venceu. Direita venceu na Colômbia, né? O Rodrigo Paes lá na Bolívia. Ou seja, a direita tá varrendo a esquerda da América Latina com a ajuda e o apoio de Donald Trump. E agora o Trump basicamente declarou guerra contra o Lula aqui no Brasil, na eleição do Brasil. Vocês vão entender o porquê que o Lula está desesperado, mas para entender tem que assistir o vídeo até o finalzinho. Vejam só. Vamos falar agora sobre outro personagem da nossa história, na nossa história mundial, Donald Trump, eleições, direita e esquerda, pelo mundo afora. E a gente vai falar sobre as declarações do presidente Trump num artigo que ele escreveu, dizendo que a eleição no Brasil, a eleição que a gente vai acompanhar em outubro, é o próximo desafio dele. Foi o que disse o presidente Donald Trump num artigo publicado pelo site americano Newsmax. A publicação fala sobre as atenções de Trump que agora se voltam para o Brasil. Diz ele, a potência política da região. E destaca que a eleição presidencial brasileira poderá se tornar a disputa mais importante do hemisfério. A eleição já está gerando, disse ele no artigo, um trecho do artigo é o seguinte, abre aspas, a eleição já está gerando intenso debate sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro e se a disputa será conduzida de maneira considerada livre e justa por todos os lados, fecha aspas. Uma declaração aí que tem que ser olhada e observada, o que Trump pretende com isso. Trump também diz o texto aqui, e aí o texto esse do site, Trump está realmente tornando as Américas grandes novamente. Caso o Brasil venha a se juntar à crescente lista de países que se movem para a direita, o mapa político da América Latina será drasticamente diferente do que era há apenas uma década. E aí o artigo tem como título Trump conquista 8 vitórias em 7 anos na América Latina e repercute a vitória de Abelardo de la Espriella na eleição presidencial da Colômbia no último domingo e como foi publicado hoje não traz o resultado do Peru, né? Já que agora foi confirmada a vitória de Keiko Fujimori, que conseguiu uma vantagem irreversível e será a futura presidente do Peru, trazendo aí uma mudança no mapa. A gente até tem o mapa da América Latina, a gente já pode abrir aqui o mapa da América Latina, já que esse foi também um assunto citado por Donald Trump. A gente relembra aqui, recentemente, aí ó, o mapa, esse é o mapa atual já com o Peru, não é isso? Tem como pôr aqui no telão pra gente dar uma olhadinha? Aqui do nosso lado, aqui ó, Sakamoto, em vermelho à esquerda, mas o Brasil, o Lula falou que não é esquerdista, então tinha que estar o que cor aqui? Né? Ó, vermelho com azul dá o quê? Dá roxo, não dá? Roxo? Venezuela, Guiana, Suriname, Brasil, Uruguai
E aí o resto tudo direito, o peru tá cinza, mas não tá atualizado com o peru aí. O peru é direito. Vamos atualizar o peru não tá. O peru não tá pintado. Ó, vai chegando por aqui a diva americana, ela sabe tudo de Donald Trump e ela pode nos dizer, ele vai se meter nas eleições brasileiras ou não vai, diva? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, ele vai se meter ou não vai nas eleições? O que ele quer dizer com isso? Olha, Fabíola, eu acho que tecnicamente a gente já pode dizer que ele está se metendo, né? Ele já fez uma série de medidas, enfim, ele já se manifestou de muitas maneiras, inclusive na semana passada ele citava uma figura fictícia, né, do Bolsonaro Júnior, que teria sido preso, ele se confundiu ali entre o Eduardo Bolsonaro e o Flávio e disse que o presidenciável do Brasil tinha sido preso, não foi o que aconteceu, né? O que aconteceu foi que Eduardo foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por coação no curso do processo e o Trump ouviu ali as notícias de alguma maneira, quis comentá-las e se perdeu. Mas o Trump vem dando demonstrações de que ele está interessado na eleição do Brasil, ele designou CV e PCC como organizações terroristas, o que ele sabia que era uma pauta eleitoral do país, né, que se tornou a bandeira ideológica muito clara do Flávio Bolsonaro, que ele também recebeu no Salão Oval, o que não é inédito, mas não é uma medida usual, especialmente se você recebe o candidato à presidência que é adversário do atual presidente, né? Então tudo isso já é encarado, inclusive pelos auxiliares do presidente Lula, como interferências, como tentativas de interferência na eleição, e inclusive isso tem sido visto no Palácio do Planalto quase que como óbvio. Por quê? Porque o Trump já demonstrou que ele pretende deixar as Américas sob o seu guarda-chuva, que ele deseja um alinhamento político muito claro, tanto assim que ele lançou esse programa chamado Escudo das Américas, para o qual ele convidou os países que estavam politicamente alinhados à direita junto com ele, portanto, estamos falando aí de Argentina, de El Salvador, de Guatemala, enfim, países que estavam, inclusive, embora o Chile ainda não tivesse empossado o seu novo presidente, o Cast, que é de direita, o Cast também foi, enfim. E o próprio Flávio Bolsonaro disse ao Trump nesse encontro no Salão Oval da Casa Branca que se ele vencer as eleições do Brasil em outubro, ele colocará o Brasil no escudo das Américas, cujas propostas são combate conjunto ao crime organizado, alinhamento às pautas de direita, afastamento da China, da influência da China na região, enfim, aprofundamento da cooperação militar, inclusive a gente vê agora o Paraguai também outro país alinhado, né, colocando bases militares americanas em seu território. Portanto, tudo isso vai mostrando que existe sim um interesse, uma intenção de Donald Trump de interferir nas eleições brasileiras, até porque, Fabiola, e isso na própria avaliação de auxiliares do presidente Lula, essa seria a maneira menos custosa de que ele obtivesse um alinhamento do Brasil completo em relação aos seus interesses. E como diz o próprio artigo que ele compartilhou, né, o Donald Trump compartilhou este artigo da Newsmax, que vem a ser a rede de televisão à direita da Fox News, que já é um veículo de direita nos Estados Unidos, portanto é um veículo bastante à direita, a Newsmax, diz que é a grande potência política da América do Sul, o Brasil, e que é o próximo desafio de Trump, né? Mais uma vez, parece que a gente vai apontando nesse caminho com uma possibilidade cada vez maior, e até outubro o que o Lula espera é ver cada vez mais tentativas de interferência no processo eleitoral, que o Trump vai colocando, Fabiola, o dedo devagar ali na balança em favor de Flávio Bolsonaro. Falando sobre essa questão da interferência, recentemente, depois do Trump até falar que Lula era uma pessoa instável, né? Ele falou isso também durante uma entrevista, que ele falou que Lula era politicamente perigoso, foi o que ele disse. Ele tinha falado na semana passada que o Brasil se tornou um pouco difícil, politicamente perigoso, e que ele não era fã de Lula. Ele falou: não sou fã de Lula, nem desgosto, realmente não penso nele, não estou nem aí, mas agora ele é um tipo de pessoa diferente, é muito volátil, essa foi a palavra, ele é muito volátil. É muito importante dizer também que não foi o Trump que escreveu esse artigo, né? Ele compartilhou um texto que diz que a eleição no Brasil é o seu próximo desafio, e falando que o texto trazia a atuação dele e essa possibilidade de interferência, como explicou muito bem a Mari aqui. Bom, só pra gente relembrar, o Lula respondeu a essas declarações de Trump, dizendo que ele não conhece o Brasil, e aí ele falou que ele não vai se meter nas eleições brasileiras. Falou de maneira forte, vamos ouvi-lo. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições no Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu.
O Mayrovich, quando a Mari estava falando, estava fazendo assim com a cabeça, você acha realmente que ele vai interferir nas eleições brasileiras, Mayrovich? Quando Lula fala isso, ele não vai se meter? O que o Brasil, neste momento, pode fazer para se proteger? Olha, como a Mariana já bem colocou, não é que ele vai, ele já está. Gente, tá aí, para desespero de Luiz Inácio Lula da Silva, parece que agora é oficial, né? Até os jornalistas aqui, aliados do Lula, já entenderam. Já estão aí afirmando que realmente Donald Trump vai interferir. Não é que vai interferir. Segundo aqui, o próprio jurista, né, o Walter Mayrovich, né, os colunistas e os próprios aliados, né, do Lula. Na verdade, o Donald Trump não vai interferir. Já está interferindo. Esta é a interpretação de jurista e aliados de Lula da Silva, né, auxiliares de Lula, já estão vendo, já estão enxergando as tentativas de interferência de Donald Trump, né, que pode colocar ali a mãozinha na balança e essa balança pode pender positivamente para o lado de Flávio Bolsonaro. Aí é que mora o desespero do Lula. É exatamente esse ponto. É o Donald Trump colocar o dedinho na balança e, do lado em que ele colocar a mão, pesar positivamente para o Flávio Bolsonaro, gente, tá? Ou seja, a partir de agora, prestem bem atenção no que eu estou dizendo para vocês, inscritos aqui do canal Fabiana Cardoso. Prestem bem atenção, a partir de agora, a guerra está declarada. Donald Trump, segundo os próprios auxiliares do Lula e dos juristas comentaristas do UOL, já está interferindo nas eleições aqui no Brasil para desespero de Luiz Inácio Lula da Silva. Aquilo que o Lula tanto temia, que o Lula até exigiu do Trump, né? Não se meta nas eleições aqui do Brasil. Fico imaginando o Trump lá no banheiro, em posição fetal, se borrando de medo desse ataque do Lula. Trump não se meta nas eleições do Brasil. Trump deve ter ficado se borrando de medo. Nossa, Deus, o Lula não quer que eu interfira. O Trump deve estar se lixando. Ele mesmo disse, né? Tô me lixando pra Lula lá na entrevista que ele deu, né? Tô nem aí pra Lula. Resumindo, gente, começou o desespero da esquerda, porque agora parece que é oficial, segundo aqui os juristas e comentaristas e os auxiliares do Lula. Trump já vem interferindo aí nas eleições do Brasil para desespero aí de toda essa cambada. Ai, 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 gente, tá? E tem mais notícia terrível pro Lula. Vocês acham que é só essa? De Trump interferir nas eleições aqui no Brasil? Não. Tem mais notícia terrível pro Lula. Lulômetro, gente, tá no Real Big Data. Mostra impacto do caso Master para o presidente Lula. E o impacto foi devastador. Gente, o impacto que o escândalo do caso Master teve nas últimas pesquisas ao atingir o aliado do Lula foi o impacto mais negativo e devastador para o Lula que vocês podem imaginar. O impacto foi tão devastador para o Lula, tão negativo para o Lula, que foi até matéria da revista Veja. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui direitinho para vocês. O diretor executivo do Real Big Data, Lucas Tuatsad, afirmou em entrevista ao programa Veja em Foco que o chamado Lulômetro já detectou uma queda na popularidade do presidente Lula após o avanço das investigações sobre o Banco Master, que atingiram em cheio o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia. Segundo o SAD, o monitoramento diário realizado pela empresa identificou um impacto negativo na imagem do presidente Lula diante da associação do caso ao PT. Segundo ele, abre aspas, já notamos que caiu a sua popularidade por ver o seu partido mais uma vez enredado, engolido pelo escândalo de corrupção, afirmou aí o executivo da Real Time Big Data, que acabou de afirmar que após a mega operação, por ordem do ministro André Mendonça, que atingiu em cheio o grande aliado histórico Jacques Wagner, líder do Lula no Senado Federal, após a Polícia Federal partir para cima do PT, do Lula, da Bahia, do Jacques Wagner, aliado do Lula, o impacto foi devastador nas últimas pesquisas. Inclusive, no vídeo anterior, eu trouxe uma dessas pesquisas que mostrou Flávio Bolsonaro 2 pontos percentuais à frente
do Lula no segundo turno. Lula ficou com 40 e Flávio Bolsonaro com 42. Ou seja, Flávio Bolsonaro que vinha lá atrás, 6 pontos, né, atrás do Lula. O Flávio Bolsonaro fez só isso aqui, ó. Subiu. Foi para 42, Lula tá com 40 e o desespero tomou conta do governo Lula, gente, do Palácio do Planalto, do PT, da esquerda. A esquerda tá devastada com o estrago que o Jacques Wagner fez na campanha do Lula. Sidônio, os aliados, gente, eles estão devastados com o estrago que o Jacques Wagner fez na campanha do Lula, que tá desesperado para se perpetuar no poder.